Olha, gente, eu não sei nem por onde que eu vou começar para a gente poder conversar no vídeo de hoje a respeito das imagens que foram divulgadas do médico anestesista e dos atos que ele cometia com as pacientes que estavam em trabalho de parto. É sobre isso o nosso vídeo de hoje. Vem comigo. Olha, recentemente, nas últimas semanas, a gente se deparou com uma enxurrada de casos de abusos. A gente viu o caso da menina de 11 anos de idade que estava aí tentando um aborto legal porque havia sido abusada. Posteriormente a gente descobriu que era um garoto de 13 anos. Mesmo assim, apesar de todo o buchicho que teve, se configuraria crime ou não configuraria aos olhos da lei, não se dá para deixar de falar que aconteceu um abuso de uma criança de 11 anos de idade. Logo na sequência, poucos dias depois, a gente viu a notícia, né, uma nota que a atriz Clara Castanho jogou nas redes sociais, né, informou nas redes sociais, referente a uma adoção, que ela optou por essa adoção, que também havia sido uma vítima de abuso. Relatou esse relato sofrido, essa adoção que aconteceu, e agora na sequência a gente vê a questão de um médico anestesista que se utilizou da função dele de anestesia para poder abusar das mulheres que estavam em trabalho de parto. O médico, ao que consta, ele utilizava uma quantidade maior de anestésico do que o deveria ser necessário para uma mulher que está em trabalho de parto. E durante esses procedimentos, na hora do parto, quando tudo estava acontecendo, ele abusava dessas mulheres. Tentava ali tampar de alguma forma, do pescoço para cima, e era nesse momento que os abusos aconteciam. As técnicas de enfermagem, os enfermeiros notaram essas atitudes suspeitas, notaram esses movimentos suspeitos, e foi graças a um celular, foi graças a colocar um celular no armário com isso filme, que captaram essas imagens e agora divulgaram. Todas as pessoas tomaram conhecimento a respeito dessas atitudes criminosas que ele vinha fazendo, ao que parece, ao longo de muito tempo. Esse médico trabalhava, ao que consta, em média uns 10 hospitais. Isso leva a gente a observar, primeiro, o quão estarrecedor é você imaginar que você é uma mãe, que você é mulher, e que é um dos momentos mais importantes da sua vida, que é o nascimento do seu filho, o nascimento da sua filha, e é um momento que você está sendo estuprada. É um momento que você nem se dá conta que está todo mundo, né, feliz por aquela situação, e você ao menos sabe dessa situação que está acontecendo. Você está sendo vítima de um estupro com quem você não imagina, com quem você sequer imagina. Nas imagens que foram divulgadas nas mídias, nas redes sociais, nos jornais, a gente percebe que ele fazia isso ao lado dos médicos. Então eu acredito que até os médicos é tão estarrecedor, porque a gente não imagina que uma pessoa faria isso aos olhos de todo mundo no dia a dia, como se nada tivesse acontecendo. Mas é justamente isso que a gente se depara. São atitudes que a gente menos espera e de pessoas que a gente menos espera. No vídeo anterior, que a gente fala sobre o aborto de crianças, eu já havia comentado com vocês a respeito disso e das principais pessoas que cometem esse tipo de crime. Pessoas mais próximas e pessoas que não despertam suspeitas. A gente pode ver isso no caso de João de Deus, né, um médium muito famoso, mundialmente famoso, até a Oprah veio ver ele, em que ninguém daria como suspeita alguma atitude dele de abuso, alguma atitude de estupro que ele poderia vir a fazer com as meninas e as mulheres que ele atendia na casa do Inácio de Loyola. No caso dele, foi uma violação, além dos casos de estupro que a gente viu que aconteceram, foi uma violação sexual mediante fraude. Ele se utilizava da condição dele como médium, se utilizava da condição dele como atendente espiritual para abusar daquelas mulheres. Ele até então, as mulheres, quando iam passar pelo tratamento que ele fazia e realizava, quando ele ejaculava nelas, quando ele pegava nos seios, quando ele colocava o pênis, o órgão para fora, de alguma maneira extremamente abusiva, falava que era uma questão de tratamento, ali estava fazendo uma limpeza, fazia parte do tratamento espiritual, e muitas até acreditavam,
porque estavam tão fragilizadas no momento que iam lá fazer um tratamento com ele, buscar algum tipo de cura. Grande maioria das pessoas sofriam algum tipo de doença, né, física e espiritualmente falando, mentalmente falando, e queriam essa ajuda, essa busca por algum tipo de ajuda, acabavam acreditando naquilo. Muitas denunciaram, muitas acreditaram, e isso foi o crime de violação sexual mediante fraude. A pessoa acaba sendo induzida como se aquilo realmente poderia acontecer para que se houvesse acordo. Que na verdade não, era só uma safadeza mesmo, e ele abusando sexualmente das vítimas que ele estavam. Já no caso do médico, foi ele se aproveitando da função médica, de uma posição e de uma profissão que tem um cargo, né, que tem um ar de autoridade, de respeito na sociedade, para não despertar nenhuma suspeita, e abusava dessas vítimas com anestésico. Existe uma triste coincidência, uma ironia, porque esses últimos dias eu estou assistindo uma série que tem um caso extremamente semelhante. Um caso real de um médico no Brasil que fez diversas vítimas durante os atendimentos que ele fazia para as mulheres que tinham dificuldade em engravidar. Vai pagar o que precisar para sair com esse menino daqui. Fica tranquilo, Deir. As portas do céu já se abriram, mas as da terra, quem vai abrir para vocês sou eu. Elas procuravam esse médico para fazer o tratamento, e durante o momento que elas estavam sobre o efeito da anestesia, era o momento que esse médico abusava delas. Essa série chama Assédio, ela está disponível no Globoplay e você consegue assistir ela, se você for usuário, né, Globoplay, consegue assistir e perceber até mesmo a cena. E tem uma cena muito tórrida que me incomodou muito, é muito parecida com o que o médico fez com as vítimas que acabavam de sair, né, estavam em trabalho de parto, e que tiveram essa fragilidade, tiveram esse abuso e tiveram essa violação da sua dignidade pessoal, tiveram a violação do seu corpo. E uma coisa que a gente tem observado é que o abuso em si ele está presente em todas as camadas da sociedade. E o mais estarrecedor realmente é você pensar que realmente está em tudo. Nas mulheres mais ricas, em mulheres famosas, nas pessoas mais simples, pessoas desconhecidas. É algo que está presente o tempo inteiro, que está intrínseco na nossa sociedade e que a gente nem imagina, de pessoas que a gente não imagina. Eu fico me pensando que hoje a gente está em plena era da digitalização, em plena era das redes sociais, né, dos celulares e tudo mais, em que a gente está tendo um pouquinho de notícia dessa divulgação desses vídeos, dessa divulgação dessas denúncias, e que mesmo assim nem são todas as denúncias, né, são apenas algumas delas. E nessa era da digitalização que a gente está tendo notícias dessas pessoas, dessas mulheres que estão sendo abusadas. Aí você imagina, primeiro, o tanto de notícia que a gente não tem ideia, que a gente não conhece e não imagina e que acontecem, que não são registradas nas redes sociais, e não só isso, mas o tanto de abuso que já aconteceu numa era que não existia a digitalização, que não existia essas redes sociais. E o tanto de pessoas veladas em cargos de poder, veladas em boas profissões e veladas em uma autoridade, né, social, que a gente não imagina e que realmente acontece. Eu acho que esse vídeo de hoje é um alerta, primeiro, para os homens que fazem esse tipo de atuação criminosa, que rever o que estão fazendo ou até mesmo procurar um tratamento. Esse médico, gente, não existe lógica uma coisa dessa. É até complicado você falar que a pessoa é patologicamente doente, porque isso serve até como atenuante lá na frente, né, dentro da defesa técnica. E esse vídeo serve justamente para isso, para tentar, para os homens se tentarem, para as mulheres poderem denunciar. A gente viu que em grande maioria dos casos a denúncia foi fundamental. Esse apoio feminino, essa liga, essa união feminina por meio das denúncias foi fundamental para que os casos caíssem por terra, que as pessoas fossem descobertas e que os casos fossem mostrados às claras. Unam-se, demonstrem o necessário, divulguem nas redes sociais, denunciem, procurem grupos de apoio e não permitam mais que casos como esse venham a acontecer.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se esse vídeo foi importante para você, compartilha e manda para outras pessoas, para elas se inteirarem dessa cultura horrível que existe no Brasil, que é a cultura do abuso. Até mais.